Tudo bem? Para quem que você trabalha? Você está sempre trabalhando para você, sabia disso? Mesmo que você seja assalariado, se você melhora, quem melhora é você. Napoleon Hill fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas. Dos 16 mil, eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, etc, etc, etc. E muitos daqueles indivíduos, eles começaram pobres e terminaram ricos. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque se você tem a atitude seguinte, bom, eu não vou me empenhar nisso não, porque isso não é meu. O dia que eu tiver o meu negócio, aí é diferente. Aí o dia que você tiver o seu negócio, sabe o que acontece? No momento que você for fazer, você não tem know-how para fazer. Aí acontece o que acontece no Brasil. Mais de 50% das empresas abertas fecham nos primeiros 12 meses, porque o dono da empresa não tem know-how, porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro, e o dia que ele abriu o dele, ele não tem know-how de como ser dono de empresa. Então o que você tem que fazer, se você é assalariado, é trabalhar como se a empresa fosse sua. E tem que trabalhar mesmo, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas, por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Eles entrevistaram um milionário que ficou milionário aos 65 anos de idade, em Brooklyn, New York. E eles perguntaram para o indivíduo, por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Eu estava muito ocupado trabalhando, não tinha tempo de ganhar dinheiro. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes você focaliza tanto no que você está fazendo, que você esquece de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Porque para você ser bem sucedido profissionalmente, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa necessariamente que você tenha de fazê-las. Aí é que vem a palavra delegação, que pouca gente entende. Delegar significa que eu vou entregar para alguém que faça pior do que eu. De antemão eu já sei disso, mas eu vou entregar de qualquer jeito, porque eu delegando para outra pessoa, que faz pior do que eu faço, eu vou primeiro liberar o meu tempo para fazer coisa mais importante. E segundo, eu vou estar ajudando a outra pessoa. Você imaginou o cirurgião para operar, tivesse que ser um ótimo cirurgião? E como que ele vai se tornar ótimo? Ele tem que aprender. Alguém teve que delegar para ele chegar lá. Então a pessoa que não sabe delegar, ela está presa, porque você só tem 24 horas por dia, você tem um limite de tempo. O indivíduo que aprende a delegar, ele então alavanca, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional, é você entender a diferença entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Eficiência significa fazer bem feito, eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito, que diferença que faz? Nos Estados Unidos, aconteceu um acidente com 3 ou 4 crianças, onde elas ficaram presas dentro de geladeiras velhas, que iam para o basement, para o porão da casa, a criança entrava, a geladeira batia, você lembra que antigamente você deve ter visitado a casa da sua avó, a geladeira tinha uma maçaneta, e aquela tranca trancava. Então, de dentro não conseguia abrir. Então as crianças morreram asfixiadas, foi uma confusão enorme nos Estados Unidos, então eles decidiram montar geladeiras que abriam de dentro para fora também. E resolveram treinar as crianças no jardim da infância para abrir geladeira de dentro para fora. Na hora que está tudo pronto para começar, veio um sujeito e disse, para, não precisa nada disso. É só colocar um imã na porta da geladeira. Quando você bater, ela fecha. Se alguém ficar preso ali, é só puxar o pé e abra. Aí o sujeito disse, não, mas está tudo preparado para ensinar para as crianças. Eu disse, mas não precisa. Ensinar o quê? Esse na sua geladeira da sua casa hoje, tem isso, tem um imã que segura. Esse aqui abrir é só você puxar, não tem problema nenhum. Então olha que interessante. O que é isso? É fazer o que precisa ser feito. Todas as vezes que você for, na sua empresa, ou na sua vida de um modo geral, gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Porque o que acontece muitas vezes é a nossa famosa burocracia, né? Diz que a única coisa que nos livra da burocracia é a sua própria ineficiência. Você vê a burocracia, a quantidade de energia que nós gastamos fazendo coisa que não precisa ser feita. Esse aqui é o grande problema. Você utilizar a energia por nada. E isso é eficiente? É eficaz? Não está gerando efeito positivo. A outra coisa importante que você tem que entender no aspecto de trabalho é o aspecto de liderança.
É o aspecto de você ser capaz de motivar as outras pessoas, de você ser um líder. Ser líder, você não nasce líder, você não vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser um bom líder, aquele não vai. Liderança é programação, você pode incorporar isso na sua vida em qualquer fase. Existem certos componentes, certos ingredientes que fazem um líder um líder. Um deles é a visão. O líder é um visionário, ou seja, ele consegue ver antes da coisa existir. O líder é um vendedor de sonho, ele está vendendo uma coisa que não existe ainda. Quando o Kennedy, em 1961, falou que queria o homem pisando na Lua no final da década de 60, e dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong fez isto. Quando ele falou em 61, não haveria nenhuma possibilidade técnica daquilo acontecer, mas ele criou uma visão. Isso é muito importante. A outra coisa importante é você estar comprometido com o seu trabalho, com a sua visão. A visão nunca pode ser dinheiro, não tem nada errado com dinheiro, mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho, da sua visão, daquilo que você quer manifestar, pelo prazer de manifestar. A outra coisa importante é você saber se comunicar, você saber conversar metaforicamente. A metáfora é a linguagem dos deuses. É importante você trabalhar com integridade. Nem tudo que é lucrativo é íntegro, mas tudo que é íntegro é lucrativo a longo prazo. Essa frase é de Buckminster Fuller, que foi provavelmente um dos indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século. Você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho. A quantidade de informação dobra a cada 4 anos. A partir do ano 2000, dobra a cada 20 meses. Você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão. Intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos. E cada vez mais você vai ter que ser capaz de utilizar essa intuição. Isso é uma característica do hemisfério direito. E você tem que também entender de realidade. Você não adianta você dar uma de avestruz e enfiar a cabeça na areia. Você tem que entender onde você está operando, qual é o mercado, o que isso pode lhe dar de lucro. Você tem o seu pior competidor ainda não apareceu, vai surgir do nada, porque a mudança é muito grande, a competição aumenta cada vez mais. Então você não só tem que trabalhar, mas você tem que dar um passo para trás e ver isso de uma forma diferente, de uma forma panorâmica, conseguir antecipar o futuro, trabalhar com excelência, trabalhar com inovação, estar em constante inovação o tempo todo, mudando, porque muda, o mercado muda. O mercado é dinâmico, ele está sempre em mudança, sempre em mutação. Do mesmo modo que o mercado está em constante mutação, a sua abordagem tem que estar em constante mutação, porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas. Você pega as 500 maiores empresas mundiais em 95, você pega as 500 maiores empresas mundiais em 1960, 2/3 daquelas que eram grandes em 60 não existem mais. O que aconteceu? Elas acreditaram que tinham bastante sucesso, que eram grandes, o paradigma mudou, o mercado mudou, elas não conseguiram fazer nada. Verdade? Volto a conversar com você no próximo segmento.